Fala, Nação Celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal! Bora lá conferir comigo as principais notícias de hoje do nosso Cruzeirão cabuloso! Por essa ninguém esperava, meu povo! Atlético Mineiro tentou contratar atacante do Cruzeiro! E Cruzeiro que emenda 3 vitórias seguidas após aí um mês e conquista tranquilidade nesta data FIFA. E lateral do Cruzeiro, William, avalia a chegada de Cauã Moraes e comenta a recepção do elenco. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, é claro, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva. Deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando que o nosso canal é feito de torcedor para torcedor. Notícias de forma simples, descomplicadas, daquele jeito facinho, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Toca da Raposa. Então, bora lá de mais uma resenha. Pessoal, por essa ninguém esperava. Reportagem aí do portal cruzeirense.com.br. Cruzeiro e Atlético Mineiro, que já protagonizaram uma polêmica no mercado de transferências já em 2025, Logo depois de ter rescindido seu contrato com o Cruzeiro, o experiente atacante Dudu esperou passar alguns dias para assinar com o time de Vespasiano, trocando o Cruzeiro e provocando aí reações das torcidas. Os meses se passaram e o time de Vespasiano tentou mais uma vez atravessar o caminho do Cruzeiro, meu povo. O time, deixou o Cruzeiro, que havia deixado bem encaminhada, a contratação do jovem atacante equatoriano Kenny Arroyo, que pertence aí ao Beşiktaş da Turquia, mas o time de Vespasiano, o Atlético Mineiro, buscou fechar com o jogador em cima da hora. Reportagem aí do portal cruzeirense.com.br. E Kenny Arroyo, que deixou claro que ao seu staff que gostaria sim de vestir a camisa do Cruzeiro, mas nem mesmo esse desejo pessoal impediu aí que a diretoria do Atlético Mineiro consultasse os representantes do atacante para buscar aí um novo acordo. E no fim das contas, o Cruzeiro levou a melhor disputa aí, pelo jovem. Além do Cruzeiro, é claro, pessoal, e Atlético Mineiro, outros times da Série A, também buscaram aí no Beşiktaş informações a respeito de Kenny Arroyo. O Bahia, o Grêmio, o Vasco. E pelo clube turco, o atacante disputou 14 jogos e marcou 2 gols em menos de um ano. Kenny Arroyo, que é formado nas categorias de base do Independente Del Valle, Kenny Arroyo é considerado uma das principais joias do seu país e já começa aí a receber chances na seleção principal. O equatoriano está aí, será o segundo reforço do Cruzeiro nessa janela de transferências. Lembrando que o primeiro foi o atacante colombiano Luis Sinisterra. Pessoal, isso parte externa, pessoal, jogadores vindo aí da Europa, Então, Luis Sinisterra chegou primeiro e agora, tudo praticamente fechado aí, bem encaminhado para o Cruzeiro também fechar com Kenny Arroyo. E teve as outras contratações aqui de mercado interno, que foi o lateral que chegou do Atlético Paranaense, o menino que chegou do Fortaleza, enfim. Mas de mercado europeu, contratação internacional, Cruzeiro fechou com o Sinisterra e agora aí tá muito, mas muito próximo de fechar com Kenny Arroyo. Pessoal, e o time de Vespasiano também queria o jogador. Não pode ver nada, pessoal? Não pode ver nada. Sempre querendo aí ser Cruzeiro. E o Cruzeiro, é claro, que emendou aí 3 vitórias seguidas após aí, esse mês, vamos dizer assim, conturbado e conquista aí tranquilidade para essa data FIFA. Com a vitória sobre o São Paulo neste sábado, pelo Brasileirão, o Cruzeiro emendou o 3º triunfo seguido, incluindo aí todas as competições. Com o feito que não era registrado desde os jogos após a pausa no calendário para a Copa do Mundial de Clubes, o Cruzeiro conquistou uma tranquilidade para essa data FIFA de setembro.
Além da folga cedida, os jogadores até a tarde de quarta-feira, o Cruzeiro deu passo importante na briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2026. Esse que é o principal objetivo estabelecido, né, pela diretoria do Cruzeiro e, é claro, também por Leonardo Jardim. Na segunda posição, 44 pontos, a equipe aí do nosso querido Leonardo Jardim abriu 8 de vantagem para o Bahia, que é quarto colocado, né? E o time do Rogério Ceni tem 3 jogos a menos que o Cruzeiro. Já em relação ao São Paulo, com o mesmo número de partidas, né, 22, o Cruzeiro ampliou de 9 para 12 pontos de diferença na tabela. Os comandados de Hernan Crespo estão na 7ª posição com 32 pontos e não podem ser ultrapassados nessa rodada. Antes de derrotar o Tricolor, o Cruzeiro colecionou vitórias sobre o Inter, 2-1 pela Série A, e no clássico diante do Atlético Mineiro, por 2-0 pelo jogo de ida aí das quartas de finais da Copa do Brasil. E com as 3 vitórias deste último sábado, né? E com as 3 vitórias desde o último sábado, o Cruzeiro igualou a sequência do período pós-Copa de Mundial de Clubes. Entre os dias 13 e 20 de julho, o Cruzeiro goleou o Grêmio e o Juventude por 4-1 e 4-0. Né? E venceu o Fluminense por 2-0. Todos os compromissos foram válidos aí pelo Brasileirão. E é claro, né, o Cruzeiro que derrotou o São Paulo ontem por 1-0, gol de falta aí, né, do nosso gelado Matheus Pereira. E o Cruzeiro segue firme e forte aí com os objetivos, né, dessa temporada. O principal é a vaga, como eu venho falado aqui em vários vídeos, né, é a vaga para Libertadores de 2026. E o título, gente, vai ser consequência para coroar aí esse ótimo trabalho, né? Tanto ele vindo aí pela Copa do Brasil, ou quem sabe aí não custa nada ainda sonhar pelo Brasileirão. É, pessoal. E depois da vitória do Cruzeiro de ontem, né? O lateral do Cruzeiro, William, falou um pouquinho aí da chegada de Cauã Moraes, que veio do Atlético Paranaense, né? E comenta aí sobre também a recepção do elenco para o garoto aí, né? Garoto de 19 anos que o Cruzeiro contratou junto ao Atlético Paranaense e que vai disputar a posição com o William. É, né? E o ex-jogador do Atlético Paranaense, de 18 anos, desembarcou em BH neste sábado. E caso seja aprovado aí nos exames médicos, será aí mais uma opção para o nosso querido Leonardo Jardim. E perguntado sobre os mais novos concorrentes, né? O William teceu grandes elogios aí a Cauã e comentou sobre a recepção que o garoto teve aí do elenco. E de acordo com Camisa 12, o grupo do Cruzeiro dará todo o suporte para que o garoto se adapte rapidamente e principalmente possa aprender tanto com o William e também com o Fagner. Lembrando que Fagner ainda está se recuperando, né, de uma fratura aí na perna, né, naquele jogo, né, contra o CRB, aquela entrada lá, né, horrorosa, criminosa de William Potker. É, pessoal. E, embora não tenha anunciado oficialmente Cauã Moraes, o Cruzeiro terá 3 laterais direitos no elenco. Fagner, né, que no entanto ainda se recupera de uma fratura na fibra, como eu havia falado, além de estar emprestado para o Corinthians até o fim do ano. Então, pode haver aí que uma não renovação. Tudo vai depender do que o Cruzeiro aí vai resolver com o Corinthians em relação a Fagner. Nessa temporada, até a lesão, né, de Fagner, os dois brigavam ferrentemente pela titularidade, né? Às vezes jogava o William, às vezes jogava Fagner, e Fagner muitas das vezes jogou bem melhor que o William. Em 2025, o William já disputou 32 jogos, sendo 26 como titular, e já Fagner atuou aí em 16 partidas, 13 como titular e outras 3 como reserva. É, pessoal, qual será o destino aí da nossa lateral direita, agora que temos aí, né, o garoto Cauã que chegou, o William e Fagner. Fagner ainda tá machucado, né? Mas volta aí, tudo indica para mês que vem já volta a fazer os treinamentos e retorna aí a disponibilidade para Leonardo Jardim e o William e Cauã. Então vai ser briga boa na lateral direita aí pro Cruzeiro, que isso aí é ótimo pro Leonardo Jardim, né? Que vai ter mais opções e, é claro, vai sempre ter aí quem tiver melhor em campo. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui. E aproveita e peça encarecidamente, se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve aí, mete o dedão no like, deixe seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. E espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.